Naufrágio do barco Correio do Arari, no estado do Pará. Hoje iremos lembrar da tragédia que marcou o povo de Cachoeira do Arari em um naufrágio em 1988 na Baía do Marajó. Para você se situar, iremos lembrar o que acontecia no mundo naquele ano. Em 1988, vivíamos os últimos anos da Guerra Fria. O mundo estava polarizado entre Estados Unidos e União Soviética. Naquele ano, Ayrton Senna também ganhava seu primeiro título mundial na Fórmula 1. O seringueiro Chico Mendes era assassinado em frente à sua casa. E outro fato que marcou foi a criação da nossa Constituição, a Carta Magna, em 1988 também. Já no campo político, tinha a redemocratização, e o presidente era José Sarney, enquanto que o governador do Pará era Hélio Gueiros. No dia 15 de julho de 1988, aconteceu um dos naufrágios mais chocantes na Baía do Marajó, no Pará. 57 pessoas morreram quando o barco Correio do Arari se chocou com o resto de um navio naufragado no local. O barco, que pertencia à prefeitura de Cachoeira do Arari, naufragou em um local conhecido como Cemitério dos Navios, próximo à Ilha das Onças. O barco tinha capacidade para transportar 60 pessoas, porém saiu da Feira do Açaí, em Belém, com cerca de 120 pessoas, além de uma grande quantidade de volume de cargas, considerado impróprias para um barco de passageiros. Testemunhas relatam que o comandante do barco foi avisado do perigo, mas continuou até bater em carcaças de navios afundeados no local, naufragando 10 minutos após o acidente. Segundo o comandante paraense, a embarcação era freguesa das fiscalizações e multas da Capitania dos Portos do Pará. O mesmo não embarcou naquela sexta-feira ao perceber que o barco estava superlotado, porém perdeu 25 pessoas de sua família na tragédia. A embarcação navegava fora do canal exigido pelas cartas de navegação na época, com as luzes apagadas, em alta velocidade e com excesso de passageiros. O naufrágio aconteceu por volta das 23 horas e o resgate aconteceu logo em seguida, dentro das dificuldades da baía escura e agitada. Pelo menos 25 pessoas foram salvas por ribeirinho, os primeiros a chegarem no local. Na época do naufrágio do Correio do Arari, as dificuldades para se locomover até Cachoeira do Arari eram muito maiores. A rodovia APA 154, que corta os municípios de Salvaterra e Cachoeira do Arari, era apenas um projeto. O único meio de transporte era através de barco. No período, os principais modelos eram os barcos regionais, com suas trançados de punhos de redes em seus interiores. 34 anos se passaram, mas seria impossível esquecer da tragédia que jamais chegou a ser um caso isolado na Baía do Marajó e em outros rios da Amazônia.